RFI Convida. Elcio Ramalho. O RFI Convida de hoje recebe a historiadora Mônica Raíza Spum. Ela também é do Centro de Pesquisa sobre o Brasil Colonial e Contemporâneo, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e também diretora e editora responsável pela revista Brasília. Muito obrigado, Mônica, pela sua presença aqui na Rádio França Internacional. Eu que agradeço. Mônica, na verdade você é diretora responsável, editorial responsável por essa revista, que está sendo lançada na edição bilíngue, né, português e francês. Como é que surgiu justamente esse lançamento recente, né, dessa revista bilíngue na internet? Esse é o número 12 da nossa revista, é uma revista que só publica em francês, mas especificamente esse número, nós fizemos esse dossiê sobre parques e jardins, que é um dossiê bilíngue, porque ele foi feito em colaboração com uma revista brasileira, Os Anais do Museu Paulista. Então, eles estão publicando a edição em português, nós estamos publicando a edição em francês, e nós vamos cruzar. Os artigos em português também vão estar disponíveis na Brasília, e os artigos em francês nos Anais do Museu Paulista. Então, é uma colaboração, porque esse dossiê foi coorganizado entre eu e um colega que dirige os Anais do Museu Paulista. Esse dossiê, claro, é aberto ao público, né, brasileiro Totalmente. E francês. E o que traz esse dossiê justamente sobre essa temática? É um Mônica? dossiê sobre jardins e parques urbanos. Tem uma perspectiva histórica, a gente volta a examinar esses jardins e o lado mais, digamos, inovador desse dossiê, que a gente procurou se afastar um pouco das tendências de uma história da arte mais tradicional, que olha os jardins e o paisagismo no Brasil sob uma perspectiva um pouco formalista demais, e a gente foi buscar o que estava envolvido no fazer dos jardins, que artesãos, que profissionais, quem era esse mundo que fabricava, que dava forma para a existência desses jardins, pessoas muitas vezes invisíveis, e as práticas que se desenvolvem na constituição dos jardins, na transformação, na longa duração dos jardins no Brasil. A partir do século XIX, tem artigos que pegam os primeiros jardins públicos brasileiros, até chegar no período bem contemporâneo, onde entra em questão toda a lógica da patrimonialização, como é que a gente protege os jardins, sendo que o jardim não é como um prédio, ele é mutável, porque ele é uma massa vegetal, e a vegetação se transforma o tempo todo, segundo as estações, segundo o ritmo de vida das plantas. Então, como é que isso entra numa lógica de tombamento, de patrimonialização, e também as tensões, as querelas entre a proteção do patrimônio paisagístico, dos jardins, e o preço do mercado imobiliário nas cidades, que vai engolindo esses espaços, que são muitas vezes centrais e valiosos. Então, toda a questão da terra, nesse jogo muito complicado nas grandes metrópoles brasileiras. Em grandes metrópoles, justamente, quais são alguns exemplos que foram estudados e que foram apresentados nesse dossiê, Mônica? Por exemplo, teve uma das nossas autoras, a historiadora Márcia Chuva, do Rio, que trabalhou sobre o Aterro do Flamengo, que é um parque que foi idealizado pelo engenheiro Reide, e a parte paisagística, os jardins, são do nosso grande paisagista Roberto Burle Marx, que é incontornável nesse dossiê, ele está presente várias vezes, né? Inclusive entra em questão o que é a modernidade do Burle Marx, o que é a tropicalidade do Burle Marx. E o Aterro do Flamengo é central, né, na paisagem do Rio. Foi recentemente tombado como patrimônio universal da Unesco. Então, a Márcia Chuva, principalmente, analisou tudo que tinha ali de desafio no processo de tombamento, sempre nessa questão, da questão do uso, da frequentação dos jardins, né, do direito da população do Rio de frequentar o jardim. Quem frequenta, quem usa, é um jardim muito frequentado, bastante popular, e, ao mesmo tempo, essas tensões, né, nos grandes eventos esportivos que aconteceram no Rio, a coisa da exploração do espaço urbano, da ocupação do espaço urbano, ficou muito tensa. E ali tem uma área que é preservada, porque o aterro, diferentemente da maioria dos jardins, ele teve o seu tombamento no momento da sua fundação.
enquanto que a imagem que a gente tem de tombamento é que a gente tomba o antigo. Então, sempre é posterior àquilo, para proteger uma coisa que está para ser destruída. Enquanto que o grupo que era idealizador e construtor do jardim, do aterro, quis proteger e fechar aquele espaço no momento da sua construção. Então, ele foi tombado simultaneamente à sua inauguração, que é uma coisa única. E desde então, essas tensões, ali, por exemplo, na Marina da Glória, que se construía um tipo shopping center. Então, tem toda essa tensão, como é que a gente vai comendo pelas bordas os espaços desse tipo. E em relação a São Paulo, por exemplo, né, o Jardim da Luz foi um dos exemplos também citados. O que se pode dizer em relação ao Jardim da Luz e São Paulo, entre outros jardins e parques também? O Jardim da Luz entrou no nosso dossiê, é um jardim do qual eu me ocupo pessoalmente, mas eu não sou autora, eu sou só editora desse dossiê. Mas teve uma das autoras, a Cristiane Magalhães, que faz um trabalho sobre os cascateiros, que são os rocaillers, que são artesãos do século XIX, que trabalhavam aquela técnica que é bastante comum nos jardins ditos românticos do século XIX, vai até os anos 20, mais ou menos. Depois, quando o modernismo entra, os rocaillers acabam sendo tratados como démodés e essa coisa vai desaparecendo. E, inclusive, como não são assinadas as obras nos jardins, com uma exceção de um cascateiro que assinava nos próprios objetos decorativos, ornamentais dos jardins, ele assinava, mas é uma coisa rara. Então, essa pesquisadora percorreu jardins do estado de São Paulo, do estado de Minas, e foi procurando as pistas, os traços, as pegadas deixadas por esses... E no Jardim da Luz, um dos cascateiros que trabalhava no Brasil, que era um português, deixou suas marcas. Então, eles faziam com cimento armado obras que imitavam o relevo da vegetação, dos troncos de árvores. Então, tem grutas, tem bordas de lagos, bordas de chafarizes, bancos, mesas nos jardins que lembram um aspecto vegetal, às vezes pequenos insetos também, às vezes animal, uma espécie de imitação da natureza, mas toda feita em cimento armado. Então, ela foi retomando toda a questão também de conhecimento técnico e tecnológico desses artesãos que nas ondas de imigração vieram para o Brasil, tanto da França quanto de Portugal, e desenvolveram técnicas que que serviram para ornamentar os nossos jardins públicos que estavam proliferando, tanto públicos quanto privados, porque tem muitos jardins privados que empregavam esse tipo de profissional que se anunciava pelos jornais no fim do século XIX, vendendo seus serviços. Agora, só também, já que estamos fazendo referência a uma edição de uma revista que é bilíngue, é possível justamente fazer um paralelo a partir desse tipo de dossiê com o que se faz aqui na França, também em relação aos parques e jardins, entre o que acontece no Brasil e o que acontece na França? Então, a gente procurou não ficar numa lógica de influência, imitação, mas, enfim, tem essa coisa da transferência através desses profissionais que circulavam. Por exemplo, o grande Glasiou, que foi o responsável pela Floresta da Tijuca, no Rio, que criou o passeio público no Rio, que são dois grandes exemplos dos primeiros jardins brasileiros, e que trouxe várias técnicas. Ele era um engenheiro hidráulico, ele cuidou de toda uma questão de irrigação da Floresta da Tijuca, que estava toda seca por causa das plantações. Ele reflorestou e cuidou da irrigação, e era também um paisagista, que trabalhou muito na corte, e outros técnicos e artesãos qualificados que estavam imigrando nesse período de grande trânsito entre o Atlântico, e alguns eram franceses, por exemplo, um que chamava Paul Villon, que era também um cascateiro, que era um horticultor, e que a gente encontra desse e de outros anúncios nos jornais oferecendo seus serviços, explicando o que eles sabem fazer e circulando pelo interior do Brasil. Muitos trabalharam em Belo Horizonte, São Paulo, no Rio e nas cidades do Nordeste. Tem toda uma circulação de personagens, de profissionais. Ok. Muito obrigado, então, à historiadora Mônica Raíza Spum, do Centro de Pesquisa do Brasil Colonial e Contemporâneo da Escola de Altos Estudos em Ciência Social, aqui de Paris. Muito obrigado pela presença em entrevista à RFI Convida. Eu que agradeço.